Fala, jovem! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à terceira aula da Semana do Jovem Investidor. Espero que você esteja tão ansioso, tão ansiosa quanto eu para participar aqui, para a gente estar junto aqui nessa aula. Vou me apresentar rapidamente. Meu nome é Carol, sou fundadora do Jovens, empresa que leva educação financeira para milhares de pessoas. Já temos milhões de acessos, além dos nossos centenas de alunos espalhados pelo mundo. Hoje eu separei aqui para você os melhores investimentos, alguns dos, né? Eu não conseguiria passar tudo aqui em apenas 1 hora e 15, mas eu separei aqui ótimos produtos de investimento que eu considero extremamente importante você conhecer. Além disso, eu também preparei para quem ficar até o final da aula uma carteira de investimentos com apenas R$1.000. Eu vou te provar aqui que é possível sim você investir em excelentes produtos de investimentos com apenas R$1.000. Hoje eu posso te dizer que eu consigo fazer isso porque eu já estudei muito, já acompanhei muito o mercado financeiro, estou sempre antenada sobre os novos produtos, os novos fundos, e por conta disso a gente consegue trazer a maior eficiência possível, retorno financeiro, né, para os nossos alunos, mesmo que ele ou ela tenha uma quantia pequena. Então, só recapitulando, tá, o conteúdo das aulas anteriores. Se você não assistiu, vai lá assistir a aula 1 e a aula 2, porque senão aqui você vai ficar boiando total, você não vai entender, beleza? Então, se não assistiu, corre lá. Recapitulando, na primeira aula eu expliquei a filosofia, né, a minha filosofia de investimentos, a minha metodologia que eu uso com todos os meus alunos, que é uma metodologia única. Então, se você não assistiu, assiste lá que eu explico na primeira aula. Na segunda aula, eu mostrei como que você vai montar a carteira de investimento. Então, essa aula aqui seria uma parte 2, porque aqui a gente vai finalizar te mostrando aqui quais são os produtos de investimento, né, para você entender mais a fundo na prática como que funciona, como que encontra esses produtos, como que se analisa, né? Isso é o mais importante. Outra coisa importante que eu preciso que você faça agora é que você cadastre o seu e-mail no link que está aqui embaixo, tá? Esse link vai garantir que você receba alguns materiais no seu e-mail, tá? E também nos grupos de WhatsApp. Quando você entrar aqui para você concluir a sua inscrição, você vai ser direcionado para um grupo de WhatsApp. E hoje na aula eu separei alguns materiais complementares, inclusive planilhas, tá? Que eu uso somente para os meus alunos, que pela primeira vez eu vou estar liberando aqui na Semana do Jovem Investidor. Então essas planilhas vão ser enviadas somente para quem está cadastrado, tá? Então não deixa de cadastrar seu e-mail. Amanhã eu também vou liberar um plano de ação de 4 semanas com um resumo de todo o conteúdo que eu te passei aqui, caso você não tenha conseguido fixar muito bem. Eu sei que para quem começou do zero é uma caralhada de informação, então esse plano de ação vai te ajudar a colocar em prática. Então, por favor, não esquece de colocar o seu e-mail, tá? E agora, bora para o conteúdo. Então, pega papel e caneta, agora a gente vai vir aqui para a tela do meu computador e antes, coloca aí nos comentários hashtag Semana do Jovem Investidor, beleza? E agora vamos começar. A gente vai iniciar com renda fixa, né? Então quero passar rapidamente aqui sobre os investimentos de renda fixa para depois a gente partir para renda variável. Então, o que eu foquei aqui nessa parte de renda fixa são os produtos. Então, para a gente começar a falar dos produtos de renda fixa, eu preciso te falar qual que é a segurança, né, de investir neles. Afinal, a maioria das pessoas que estão aqui, muitas vezes elas têm medo, têm inseguranças, têm medo de perder o dinheiro, né, do que pode acontecer. Então, eu preciso te explicar como que funciona a segurança desses produtos de renda fixa que eu tanto falei aqui, CDB, LCI, LCA, LC, que é quando você empresta dinheiro para uma instituição financeira. O FGC é o Fundo Garantidor de Crédito. Ele vai te garantir o seu dinheiro em até R$250 mil por emissor e por CPF. Então, como assim, Carol? Se você quer investir em um CDB, você precisa se atentar em não passar desse limite de R$250 mil.
porque caso passe não estará protegido. Então, se acontecer alguma coisa com o emissor daquele CDB, como assim um emissor, Carol? Quando você entra lá na conta da XP Investimentos, vai ter centenas de produtos de renda fixa. Eu já vi na plataforma 600 produtos de renda fixa às 10 horas, que é o horário que abre o mercado de renda fixa. Então, o risco vai estar atrelado ao emissor e não à corretora XP Investimentos. Se você investir em um CDB do Banco BMG, o risco está atrelado ao Banco BMG. Se você investir em um CDB atrelado ao Banco PAN, ao Banco Paine, ao Banco ABC, sei lá, tem vários. O risco vai estar atrelado ao emissor. E como que a gente... uma das formas mais simples, né, e também mais usadas para a gente entender qual que é o risco desses produtos. A gente usa uma tabelinha de rating. Rating é a nota de crédito que empresas privadas, tá? Quais são essas empresas? Fitch, Moody's, S&P dão para aquele emissor. Então, geralmente, né, a XP, grande parte das corretoras trabalham só com ratings mais elevados, com uma qualidade maior, AA ou A. Mas às vezes pode aparecer alguma coisa ali, BBB, BB ou B, tá? Então se atente isso aqui, porque quanto mais para baixo, maior o risco, tá? Não existe almoço grátis no mercado financeiro. Então se você encontrar um produto que está pagando uma taxa muito mais elevada do que a média, provavelmente, né, tem um risco maior ali embutido. Então, para você investir nessa parte de renda fixa, sempre se atente, né? Se o produto tem a garantia do FGC, nós temos alguns produtos que não tem, por exemplo, CRA, CRI, debentures não tem o FGC, e também se atente à nota do rating. E isso você entrando na plataforma da XP ou de qualquer outra corretora, vai aparecer essa classificação ao lado do ativo. E agora eu quero mostrar para você uma planilha que a gente usa para fazer uma comparação entre as taxas, né? Porque a LCI e a LCA, ela não tem o pagamento do imposto. Elas são isentas de imposto de renda. Já o CDB e a LC têm o pagamento do imposto. Só que isso não quer dizer que um CDB e uma LC seja pior do que uma LCI e uma LCA que não tem. Então, para a gente descobrir qual que está com uma remuneração melhor, a gente usa essa planilha muito simples, que ela facilita a sua vida, porque você só coloca ali a porcentagem, né, a rentabilidade, e ela já faz o cálculo automático para você. Então, depois que você analisa, né, o rating, a nota de crédito daquele CDB, aí sim você vai fazer uma comparação entre taxas, tá? Então, vamos supor que você encontre uma LCI que esteja pagando 110% do CDI para um prazo de 360 dias. Então, ela vai cair nessa alíquota aqui, tá vendo? Porque aqui a gente tem as diferentes tabelas do imposto de renda. E aí você encontra um CDB para o mesmo prazo que esteja pagando 140% do CDI. Nesse caso, o que vai compensar mais, a LCI ou o CDB? Olhando só para a taxa, o CDB vai compensar mais, porque uma LCI de 110 é equivalente a um CDB de 137,5%. Então, se você encontrou um CDB pagando 140%, né, isso aqui, né, a tabela já faz o desconto do IR, por isso que nós temos aqui diferentes rentabilidades de acordo com o prazo, o CDB valeria mais a pena. Então essa calculadora facilita muito e você só precisa se cadastrar, que a gente vai enviar nos grupos de WhatsApp essa planilha para você. E agora vamos entrar aqui na parte de renda variável, né, que a gente tem bastante coisa para passar. Então a gente vai iniciar com os fundos imobiliários. Eu já expliquei na aula anterior os motivos, né, pelo qual você deveria investir em fundos imobiliários. Se você não assistiu, assiste lá. E eu quero explicar rapidamente como que a gente ganha dinheiro com fundos imobiliários, porque talvez nem todo mundo saiba, né? Existem duas formas, as principais, que são: a primeira é a valorização do seu capital. Então você pode comprar uma cota de um fundo imobiliário hoje a R$10 e pode ser que daqui um ano esteja valendo R$20, por exemplo. Nesse caso, se você fizer a venda, você vai estar com um lucro de R$10, certo? Porque você comprou a 10, vendeu a 20. Nesse caso,
você vai pagar o imposto de renda sobre o ganho de capital, sobre o lucro de 20%. Vamos ver se o Henrique tá bom aqui de conta. Qual o imposto de renda que a pessoa tem que pagar? Ela teve um lucro de R$10. E ela tem que pagar 20% de imposto sobre o lucro. Ela tem que pagar R$20. Não. Ela teve R$10 de lucro. Certo. 20% de imposto, então 20% de R$10 é R$2. Isso aí. Isso, R$2. Aí você vai me falar assim, ah, Carol, mas a DARF, que é o pagamento que a gente usa, não aceita pagamento com menos de R$10. Então você vai acumulando esse imposto de renda e quando chegar a R$10 no mínimo, você vai lá e paga a DARF, que é o documento do imposto, né? A arrecadação do imposto. Então essa é a primeira forma, a valorização do fundo imobiliário. A segunda são os proventos, são os aluguéis que a gente recebe todo mês na conta da corretora. Não é tributado os dividendos dos aluguéis. Então, você já recebe líquido, isento, né? E eu vou te passar aqui uma média. Por que uma média? Porque às vezes a gente observa alguns fundos imobiliários que às vezes oferecem um maior risco, pagando 1% ao mês, né? Isso dá 12% ao ano. Só que na média, né, uma carteira diversificada de fundos imobiliários, dificilmente ela vai ficar pagando 12% ao ano. Ela vai girar ali algo em torno de 6 a 8, no máximo 9% de dividendos ao ano, tá bom? Isso porque eu estou considerando que alguns vão pagar menos, tipo 5, 6, e outros vão conseguir te pagar mais, tipo 8, 9%. Tá? Então essas são as duas principais formas que você ganha dinheiro com fundos imobiliários. E aí a gente tem 4 tipos de FIIs, de tijolo, de papel, os FOFs e os de desenvolvimento. Como que eles funcionam? Os de tijolo são atrelados a imóveis físicos, né? Imóvel mesmo. Então pode ser escolas, pode ser galpões logísticos, prédios comerciais, hospitais, enfim, tem um leque, né, de fundos de tijolo. Depois nós temos os fundos de papel, que são atrelados aos CRIs, né, grande parte desses fundos de papel é atrelado ao certificado de recebível imobiliário, que é um título, né, de crédito privado, que é um título de renda fixa atrelado ao mercado imobiliário. Depois nós temos os FOFs, que são os fundos de fundos. Então, é um fundo imobiliário que dentro dele vai ter vários outros fundos imobiliários, talvez 30, 40, 50. E por último, os de desenvolvimento, que são aqueles FIIs, né, fundos imobiliários com maior risco, que geralmente, né, grande parte da receita vem da construção. Então, constrói imóveis, apartamentos, por exemplo, para depois revender e ganha com essa venda. Então, acaba tendo um risco maior embutido. Para iniciante, eu não acho legal fundos de desenvolvimento, é complicado para se analisar. Eu acho mais legal iniciante começar com fundos de tijolo, papel e os FOFs. E aí você vai me perguntar, tá, Carol, mas onde que eu encontro essas informações? Bem simples. Eu vou colocar aqui na tela o nome para vocês anotarem aí. Nós estamos falando aqui de fundos imobiliários, né? Como eu falei, 4 tipos de FIIs. E as informações você vai encontrar ou no site Funds Explorer ou no próprio RI da empresa, site de relação com investidores da empresa. E aí, como que você começa com o pé direito nos fundos imobiliários, né? Para você não começar da maneira errada e não perder dinheiro, né? À toa, né? Por conta de não ter ali um bom direcionamento para começar. Primeira coisa, né? Você diversifica de 4 a 6 fundos imobiliários, então não vai em um só. Nunca pegue fundos imobiliários mono, inquilino ou mono imóvel, porque isso aqui pode aumentar muito o risco da sua carteira,
né? Se você pega um fundo imobiliário que tem um inquilino só, se der problema com aquele inquilino, o fundo imobiliário terá problemas e a cota pode cair. Agora, se você investe em um fundo que tem 10 inquilinos, você concorda que você diminui o seu risco? Monoimóvel é a mesma coisa. Se tem somente um imóvel, se houver problemas com aquele imóvel, o fundo imobiliário vai sofrer muito mais. Então, começa com monoinquilino, monoimóvel, que você já vai estar diminuindo muito as suas chances aí de fazer besteira. Vou até dar um exemplo clássico, né, que todo mundo conhece, que é o fundo Macaé, que está, né, no Rio de Janeiro, e ele era alugado para a Petrobras. Então a Petrobras falou que não ia mais usar lá, ia sair, e aí o fundo imobiliário despencou. Um monte de gente investia no FII, porque pagava 1% quase, ou até mais ao mês, e aí depois ficou todo mundo desesperado. Mas por quê? Olhou só o retorno, não viu que aquele fundo imobiliário era monoimóvel e monoinquilino, tá? Tudo que você tem que fugir se você está começando agora. E se você for meu aluno, você vai ter acesso à carteira recomendada, tá? Isso aqui facilita e muito, porque mesmo você seguindo esses passos aqui que eu tô te passando para você não cometer erros desnecessários, mesmo assim você está suscetível, né, a errar. Afinal, você está começando, você é iniciante. Então, eu gosto muito de falar para os meus alunos, poxa, quer começar em ações, fundos imobiliários? Não tem problema, né? Eu não vejo como um grande problema, desde que a pessoa tenha ali um direcionamento de um profissional. Então, a gente segue as carteiras recomendadas e para facilitar ainda mais a vida dos alunos, já é tudo feito de forma automatizada pelo aplicativo. O aluno só aceita as ordens. Isso é muito massa. Para quem quer ganhar tempo, e tempo é dinheiro, vale muito a pena. Então, só para a gente fechar essa parte aqui, tá? Nunca olhe, né? Somente o dividend yield. Ah, Carol, o que é o dividend yield? Já vou mostrar aqui na prática para você entender. Então, nunca olha somente, né, os dividendos, os proventos que você vai receber, porque quanto maior, pode ter certeza que tem um risco embutido ali para estar pagando, às vezes, um retorno, ou às vezes é algo atípico e aí a pessoa entra no fundo imobiliário achando que aquilo vai se perpetuar para sempre e não vai. Então, para a gente ir um pouquinho mais para a prática, eu separei aqui 2 fundos imobiliários, um de papel e um que é um fundo de fundos, tá? Eu hoje vejo um risco um pouco maior no fundo de fundos. Por quê? Como que o FOF ele ganha dinheiro? Além da renda que ele gera de investir em diversos outros fundos imobiliários, o FOF ele também gera retorno com ganho de capital. Lembra que eu falei que ele tem vários outros fundos imobiliários dentro dele? Então, com o mercado em baixa, né, o mercado de fundos imobiliários está andando de lado, está caindo, né, há algum tempo, da mesma forma que o mercado de ações. Então, nesse caso, fica difícil para a equipe de gestão conseguir algum ganho de capital, porque ele trabalha comprando e vendendo outros fundos imobiliários. Só que como que ele vai ter esse ganho de capital se o mercado está caindo? Então, os FOFs faz muito sentido você entrar numa recuperação do mercado imobiliário, tá? Porque aí o fundo vai conseguir entregar mais retorno. Mas é aquela história, né? A gente compra na baixa ou compra na alta? Quando, nossa, já está tudo maravilhoso, tudo já voltou ao normal. Então, é um ponto a se pensar, tá? Se você estiver disposto a correr esse risco, da mesma forma, né? Eu postei uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram essa semana e várias pessoas perguntaram assim, Carol, vale a pena agora comprar shoppings? Você tem que ver se vale a pena o risco para você. Quando os shoppings já estiverem a todo vapor, a economia já estiver melhor, já vai estar no preço isso dos fundos imobiliários, você vai pagar mais caro. Então, se você comprar agora, você está assumindo um risco maior, mas quando voltar a subir, você já estará posicionado. Então, os FOFs, é preciso se atentar a isso, né? Que eu acabei de explicar aqui do ganho de capital. E eu separei aqui um FOF que é um dos principais, né? Tem, se eu não me engano, 200, 300 mil investidores que já investem nesse FOF, que é o BCFF11, é um fundo de fundos do BTG. Então, aqui a gente já consegue ver as principais informações, a gente consegue ver que ele está abaixo do
do P sobre VP dele, do preço sobre o valor patrimonial, que o preço justo aqui seria 1. E a gente consegue ver que o dividend yield desse fundo aqui foi de 0,74%. Isso aqui equivale a um rendimento de, nesse caso aqui, de 50 centavos. Ou seja, quem tinha uma cota, né, que era de R$ 62, recebeu 50 centavos por cota, equivalente a 0,74%. Aqui embaixo nós temos o patrimônio líquido. Aqui nós temos o patrimônio líquido, então é um fundo bem grande, né? Já está na casa do 2 bilhões. E aqui a gente consegue ver os dividendos dos últimos 12 meses. Então é um fundo que pagou quase 10% de dividendo líquido de IR, mas se a gente olhar a cota dele, né, a cotação, a gente consegue ver que está, né, em tendência de baixa, né? No último ano se desvalorizou 30%. Então, se você for mais conservador, né, esteja começando agora, grande parte das carteiras recomendadas, elas estão com uma grande exposição aos fundos de papel, que a gente acredita que vão continuar se beneficiando da alta dos juros, né? Então eu separei aqui um fundo de papel que eu acho bem legal vocês conhecerem, porque é um dos fundos mais acessíveis que a gente tem no Brasil, que é o MXRF11 da XP, né, gerido pela XP Asset. Esse fundo, uma cota dele custa menos de R$10, custa R$ 9,96. A gente tem outros fundos de papel, tá? Mas eu achei muito legal esse aqui para mostrar que, cara, dá para começar a investir com R$10. Às vezes é aquele dinheiro que a gente compra uma besteira na rua, sabe? Aquele dinheiro que às vezes a gente não liga muito. E aí com R$10 você consegue investir. E olha só proporcionalmente quanto que ele pagou o último mês. Ele distribuiu um dividend yield de 0,9, quase 1%. Então, como o fundo custa 9,96, ele entregou 9 centavos, tá? Por cota. A gente consegue ver que ele está no seu preço justo, né? Muito próximo ali, né? De 1, o P sobre VP. A liquidez diária, esse aqui é um dos principais fundos imobiliários do Brasil. Já deve estar chegando na casa aí dos 430, 440 mil investidores. Então tem uma liquidez muito grande. É um fundo também com patrimônio líquido bem expressivo, e a gente também consegue ver que nos últimos 12 meses ele pagou 9,14%. Esse fundo é um fundo bem tranquilo, assim, então ele geralmente sempre está ali no seu preço justo, tá? Então ele tende, né, nesses últimos, vamos dar uma olhada aqui, no último ano a gente consegue ver que ele não teve ali uma grande oscilação, né? Como vocês viram, no último ano o FOF caiu 30%, o Maxi Renda tá aqui, né, no último ano menos 6%, então ele ficou oscilando aqui nessa faixa de preço. E agora vamos para o home broker, né? Você achou que eu não ia te mostrar na prática? Vou sim, porque isso aqui assusta muito, né? Para você investir, diferente de renda fixa que eu te mostrei, você viu como é simples, é só clicar lá em investir, digitar a senha e pronto. Isso aqui assusta muito. E você vai precisar aprender se você quiser investir em fundos imobiliários, em ações, em ETFs. Não tem como, você vai precisar usar o home broker, só que não é difícil. Eu sei que parece, mas depois que você usa 2, 3, 5, 10 vezes, pronto, você já aprendeu, não tem nada de novo para aprender depois. Então, olha só como é simples. Eu vou até digitar aqui. Esse aqui é o home broker da XP Investimentos, tá? Que é a corretora que eu uso. Então, nós temos a versão desktop e a versão mobile. Você também consegue fazer isso tudo pelo celular. Hoje, eu, Carol, raramente abro o home broker pelo computador. Eu faço todos os envios de ordens pelo celular, então é muito prático. Então eu vou clicar aqui, ó, em cima do ticker e vou digitar o ticker que eu te mostrei, né? Os fundos imobiliários são sempre 4 letras e 2 números. Então eu vou digitar aqui MXRF11 para te mostrar. Ele já vai aparecer aqui as informações. Eu vou clicar aqui em cima em qualquer lugar e ele vai me abrir uma boleta.
A boleta é a ferramenta que a gente usa para fazer o envio de ordens, tanto de compra como de venda. Então, você só vai abrir a boleta, vai preencher as informações e vai fazer o envio. Se você quiser comprar, você vai usar a boleta de compra. Se você quiser vender, você vai usar a boleta de venda. Ah, Carol, isso aqui, start, stop, isso aqui já é mais avançado, que é mais para quem gosta de fazer operações de swing trade ou position trade na bolsa. Isso aqui é um conteúdo que eu explico detalhadamente dentro do curso de swing trade em ações. Inclusive tem um benefício que eu vou falar só no final da aula, então não sai da aula aí que eu vou falar mais sobre isso. Então você não precisa se preocupar com isso aqui se você está começando agora, tá? O que você vai precisar é entrar na boleta de compra, preencher as informações, ah, quero comprar 10, beleza. Qual que é o preço? Nesse exato momento está R$ 9,95. Total, eu vou precisar desembolsar aqui R$ 99,50 se eu quiser comprar 10. Se eu quiser comprar menos, eu vou mudando aqui, certo? E aí depois a gente coloca aqui, né, validade hoje. Então a ordem vai ficar válida só para hoje. Isso aqui você não precisa se preocupar de ordem escondida. E aqui você vai colocar a sua assinatura eletrônica. E aí você vai fazer o envio da ordem. E aí você vai acompanhando a ordem aqui, nessa coluna de ordens. Vai aparecer aqui. E aí você vai acompanhar os status. Aparecendo a ordem confirmada com sucesso, alguma coisa desse tipo, pronto, foi enviada. Você também consegue ver aqui, ó, detalhadamente quais são os status. Ah, foi rejeitada, então houve ali algum problema. Ah, foi executada parcialmente, fechada na íntegra, quer dizer que deu tudo certo. Então, você consegue acompanhar por aqui. Ações é a mesma coisa. Poxa, Carol, caiu muito Magalu, então quero comprar Magalu. Isso aqui é um exemplo, tá, pessoal? Pelo amor de Deus. Caiu muito Magalu, eu quero comprar Magalu. Então, eu vou digitar MGLU3 e vou comprar. Só que eu não tenho 14.600 reais para comprar um lote de Magalu, então eu preciso colocar o F, MGLU. Eu até lembrei de uma história, eu tinha uma aluna, gente do céu, a Gabi, ela era muito ansiosa, ô bicho ansiosa para sair investindo, comprando. E aí ela não esperou, ela queria muito comprar, ela estava muito ansiosa, ela nem esperou eu responder a mensagem, e ela foi lá e comprou Itaúsa, e esqueceu de colocar o F, porque ela não sabia que tinha que colocar o F para comprar o lote fracionário. E ela enviou um monte de ordem no lote padrão, depois que a gente foi ver lá no aplicativo dela que tinha um monte de ordem, e aí teve que entrar em contato com o assessor, para ele, né, arrumar lá as cagadas que ela tinha feito e tudo mais, mas tudo certo, tudo se resolve, né? Para todo problema a gente dá um jeito. Não quero que... o que eu não quero é que você tenha medo, tá? De começar. Errou, a gente dá um jeito. A gente arruma, tá? Então, você vai colocar o F e aí você vai conseguir comprar em quantidades menores, de 1 a 99. Ah, quero comprar 20 ações de Magalu. Beleza, você precisa de R$800. Quero comprar 5 ações. Beleza, preciso de R$40, certo? Então, vocês viram aqui, não é vender, tá? É comprar. Vocês viram que não é nenhum bicho de 7 cabeças o home broker. E conforme você for usando mais vezes, vai ficando mais fácil. E agora, enquanto eu tomo uma água na caneca dos jovens, inclusive fazer um merchan aqui, a caneca tá à venda, beleza? É só entrar lá no Instagram, @jovensnabolsa, se você quiser comprar a sua. Eu vou tomar uma água aqui para a gente partir para fundos multimercados. E agora vamos falar de fundos multimercados. Eu separei aqui um checklist para que você não entre em nenhuma furada em algum determinado fundo de investimento. Então, esse checklist você pode usar para fundo de ações, fundo multimercado, fundo de renda fixa, fundo internacional, enfim, para qualquer tipo de fundo. Qual que é o grande diferencial do curso, né, para as pessoas que são os alunos? A gente já faz um filtro de quais são os melhores fundos e também a gente sempre avisa, né, quando um fundo vai abrir para captação, vai fechar para captação, porque eu estou sempre em convívio, né, com assessores que acompanham isso todo santo dia. Então esse é um grande diferencial, porque por mais que eu te passe aqui o checklist,
Você vai ter que entrar na conta da corretora e quando você entrar, você vai ver centenas de fundos de investimento. Então, para você fazer o filtro é muito mais difícil. Então, por isso que a gente já faz esse filtro dentro do curso, a gente tem os módulos específicos de cada tipo de fundo, mostrando, né, quais são ali os principais e também no grupo do Telegram de alunos, que a gente também conversa todo dia lá, falando sobre, fundo tal, abrir para captação, olha como esse fundo está indo bem ou não está, enfim. Então, isso também é um diferencial que só quem vivencia mercado financeiro vai poder oferecer para ti. Então, vamos lá, vamos entender aqui como que é esse checklist aqui na tela do meu computador. Primeira coisa que você precisa acompanhar é o track record. O que é o track record? É a performance do fundo. Então, quanto mais antigo for o fundo, quanto mais tempo ele tiver, menor o risco. Então, quanto mais antigo for o fundo, quanto mais tempo ele tiver, a gente tem um histórico maior para analisar, acaba passando para a gente mais confiança, né? Se o fundo ele entrega retorno já há 5 anos, há 8 anos, há 10 anos, poxa, a gente já sabe que aquela equipe de gestão ela se provou competente, se provou no tempo, tá? Então a gente acaba diluindo o nosso risco do que entrar em um fundo de investimento, por exemplo, que tem 6 meses de vida. Outra coisa que você precisa acompanhar são as taxas. Isso aqui é simples, né? É só você ver qual que é a taxa de administração, a taxa de performance, ver se está dentro ali do mercado. Depois a gente tem o risco, aqui é muito importante, eu vou mostrar na prática daqui a pouco como que você faz essa análise do risco, que é através do índice de Sharpe. Isso não é difícil, é muito simples, você vai colocar o nome dos fundos num site aqui que eu vou te passar, vai fazer a comparação para você entender como que funciona o risco. A gente sempre tem que buscar fundos de investimento que estão entregando mais retorno, correndo o mínimo de risco possível. Concorda? Exemplo, vamos supor que um fundo ele tem uma volatilidade, que é o risco, de 10%. E o outro tem uma volatilidade de 10% também. Ambos correram o mesmo risco. Só que esse aqui entregou 30% de retorno e esse aqui entregou 20%. Então, em qual que você vai investir? No A ou no B? Qual que você vai investir, Henrique? No A. No A, boa! Vai investir no A. Por quê? Esse aqui entregou mais retorno, correndo menos risco. Isso é muito simples de você fazer. Em 5 minutos, você faz isso no site que eu vou te mostrar. Depois, a gente tem a estratégia. Então, você precisa entender como que o gestor está ganhando dinheiro, né? Qual que é o racional dele. Isso você precisa saber, isso é muito importante. Não investe no fundo só porque ele entregou 100% de retorno nos últimos 12 meses. Como que ele entregou esse retorno? Será que ele vai conseguir continuar entregando isso? Você vai ter essas respostas entendendo qual que é a estratégia do gestor. E por último, a liquidez. Em quanto tempo que o dinheiro retorna para a conta? Em 5 dias, em 10, em 30? Isso é importante você saber. Então, agora vamos para a prática. Eu vou abrir aqui a lâmina de um fundo multimercado, depois vou mostrar aqui 1 ou 2 fundos de ações para a gente ver isso mais na prática. Entrei aqui no site da gestora, no site oficial, então o nome da gestora é Captalo. Eu vou clicar aqui em fundos de investimento e vou clicar aqui no K10, que é o fundo que eu mostrei lá na primeira aula, tá? E que agora a gente vai conseguir olhar as informações com mais detalhes. Então, eu vou vir aqui em material informativo e o mais atualizado aqui que temos é o de outubro de 2021. Então, olha só, esse fundo ele investe em derivativos no mercado brasileiro e também internacional, tá? Então, ele busca oportunidades no mercado de ações, juros, câmbio, títulos de dívida externa, índices de preços, como por exemplo IPCA, e derivativos referenciados em qualquer fator de risco. Ele poderá utilizar, entre outros, mecanismos de hedge. O que é hedge? É proteção, operações de arbitragem e estratégias ativas com derivativos para alcançar seu objetivo. Então, assim, dá para ver aqui que é bem complexo, para a maioria dos investidores que estão começando. Os gestores eles fazem diversas estratégias bem complexas em diversos mercados
mais avançados, que é o mercado de derivativos, para conseguir entregar um retorno interessante para os seus cotistas. E aí tem uma coisa bem legal que você pode vir aqui no site, clicar aqui em cartas do gestor. Por quê? O ideal quando a gente investe em fundo de investimento é olhar essa carta do gestor todo mês. Todo mês o gestor coloca esse material explicando o que ele acredita, o que ele tem feito. Então tudo aquilo que eu li, que talvez você tenha ficado boiando, que você não entendeu, está explicado mais detalhadamente aqui. Então ele explica, né, qual foi a estratégia do mês, o que ele está imaginando daqui para frente, né? Então aqui ele fala de juros, ele fala de cenário macro, então ele fala não só do Brasil, mas de outros países. Enfim, cara, é muito legal isso aqui. Eu conheço vários investidores que acompanham essas cartas dos gestores todos os meses, tá? Eu leio a carta de alguns gestores e é incrível. Então aqui ele fala posições, né? Eles estão em moedas, estão em commodities, estão em bolsa, estão em juros. E aqui mais para baixo aqui as rentabilidades dos ativos. Então depois nós temos as taxas que eu falei que você precisa olhar. Você vai vir aqui nessa parte de baixo para fazer o estudo. Poxa, taxa de administração 2% ao ano, tá? E taxa de performance 20% do que exceder o CDI. Então, tá vendo? Ficou acima do CDI, tem que pagar 20%, tá? Sobre o que exceder. Isso aqui é importante você saber, que essa rentabilidade já está descontando as taxas, tá? Então, você não precisa se preocupar. Depois, nós temos o risco. Como eu falei para você, esse fundo ele tem uma volatilidade média, né? Cadê? Tá aqui. Ó, ele busca um nível de volatilidade de 8 a 10% ao ano. Então, você precisa ver se você está confortável com isso, com essa oscilação. Né? Lembra que eu falei que bolsa gira em torno de 25%, fundos imobiliários em torno de 15%? Se você achar que isso aqui é muito para você, né, 10% ao ano, talvez faça mais sentido você buscar um fundo imobiliário com menos volatilidade ou até mesmo ficar em papéis ali da renda fixa. Depois nós temos o track record. Então no caso desse fundo em específico, ele iniciou aqui em maio de 2018, então não é um track record tão grande assim. E aí nesses casos é interessante analisar um pouco mais sobre a gestora, porque às vezes esse fundo pode não ser, né, tão antigo, mas às vezes a gestora já tem muitos anos e tem fundos mais antigos que podem auxiliar ali para a gente ver se ela vem fazendo um bom trabalho ou não. E por último, a liquidez. Então a liquidez a gente vê aqui na cota de resgate. A gente vai somar esse D mais 30 com D mais 31, pagamento do resgate. Então somando aqui vai dar D mais 31. E se você quiser resgatar antes, né, se você não seguir a regrinha aqui, você vai pagar uma multazinha, 5% sobre o valor total resgatado. Então, olha só para a gente, né, frisar aqui, que eu queria frisar isso aqui, né? Esse é um fundo, por exemplo, que no ano de 2021, né, entregou 415% do CDI, né, 12,45%, enquanto a bolsa está menos 13%. Eu fiz uma enquete no meu Instagram perguntando para a galera se a carteira estava positiva ou negativa. 75% falou que a carteira estava negativa, né? A minha carteira hoje não está negativa, se eu considerar a parte de criptomoedas. Se eu não considerar a parte de criptomoedas, ela está no 0 a 0, mas considerando cripto, ela está positiva. Então, olha só a importância da diversificação. Quem apostou tudo só em bolsa, por exemplo, agora está sofrendo muito. Então, fica a dica, né? Não se prenda somente a uma classe de ativo, esteja sempre acompanhando outras classes. E agora vamos para a bolsa, fundo de ações. Separei um fundo aqui que eu acho bem legal vocês conhecerem, que é um fundo que existe desde 1999. Henrique, quando que você nasceu? 2000. Esse fundo nasceu antes de você. Caramba, esse fundo tem então 20 e... Olha, vai ficar falando minha idade agora. Esse fundo aqui tem 2 décadas já de vida, né? Ele existe há um bom tempo. E isso é ótimo, porque é o que eu falei para você. Quanto maior o track record, a performance, melhor para a gente analisar.
E agora vamos olhar aqui as principais informações do fundo aqui pelo material de divulgação. Esse é um fundo com aplicação mínima de apenas R$500. É um fundo bem diversificado, tá? Então ele tem uma grande diversificação entre diversos setores. E qual que é a estratégia dele? Vamos dar uma olhada aqui. Classificação Ambima, ações, dividendos. Então esse fundo aqui, o foco dele é investir em boas empresas, né, que vão gerar bons dividendos e, consequentemente, vai gerando ali retorno de longo prazo. Então, se a gente olhar aqui a rentabilidade do fundo, a gente consegue ver que enquanto o Ibovespa, que é o nosso principal benchmark, entregou 790% de retorno, o fundo entregou 6.441%, né, nesse período aqui. Então, é uma diferença gritante em relação ao Ibovespa. E aí, como que a gente pode comparar, né, o risco que eu falei que eu ia te ensinar aqui? A gente vai pegar o CNPJ do fundo, então o CNPJ deve estar por aqui. Já vou encontrá-lo, achei, CNPJ. E aí eu vou entrar aqui na Verius, comparador de fundos. E eu vou colocar o CNPJ dos fundos que eu quero fazer a comparação. Dessa forma, ele vai me mostrar o índice de Sharpe e eu vou conseguir comparar qual fundo que correu menos risco, entregando maior retorno. Então, nesse exemplo aqui, eu vou comparar o RX, que é o fundo que eu acabei de mostrar, com outro fundo que eu gosto bastante, o Vista, por exemplo. Vista FIA. Vamos ver se eu acho ele aqui. E olha só, se eu clicar aqui em ótimo, ele vai pegar o período que já existiam os dois fundos para fazer uma comparação justa, porque se eu clicar em máximo, a gente consegue ver que o azul, que é o RX, existia há muito tempo antes do Vista. Então, para a gente fazer uma comparação justa, né, a gente pode clicar aqui em ótimo, porque ele pega o início dos dois. E fazendo uma comparação somente dentro desse período aqui, a gente consegue ver que o Vista entregou 260% de retorno e o RX entregou 156%. E como que a gente vê o risco? Aqui, ó, risco-retorno, o Sharpe. Então, para cada unidade de risco, o RX entregou 0,27 e o Vista entregou 0,49. Como assim, Carol? Aqui é muito simples. Você vai olhar o número que estiver maior, melhor. Então, quanto maior for o índice de Sharpe, quanto mais alto for o número aqui, melhor. Porque quer dizer que para cada uma unidade de risco, é sempre uma unidade de risco, o Vista entregou 0,49, o RX 0,27. Então, nesse caso aqui, o Vista correu menos risco e entregou mais retorno. Aí você vai me falar, Carol, então não vale a pena o RX? Não, eu continuo gostando do RX. Vamos dar uma olhada aqui num prazo menor. Olha só, num prazo de 2 anos, está muito próximo a performance deles. Ó. Tá vendo como caminhou bem junto? E aí, um grande diferencial que eu sempre falo, né, que é o capital. Lembra lá no início da primeira aula que eu falei que você precisava levar em consideração o seu capital para você escolher os melhores investimentos? Por quê? O RX, a aplicação mínima é R$500. Já o Vista é R$5.000. Então, eu sei que às vezes investir em um fundo de ações, somente em um produto de investimento, R$5.000, não é viável para a maioria dos brasileiros. Mas às vezes investir R$500 já é mais viável. Então, é exatamente isso que a gente passa dentro do curso. Não só dentro do curso, mas também na assessoria que a gente oferece para os alunos. Então, o assessor ele consegue escolher ali os melhores produtos de acordo com o capital que você tem. E agora, partiu ações. Não sei se você estava ansioso, né? Porque ações é o assunto do momento, né? Hoje é o investimento que nós mais temos investidores no Brasil, na Bolsa, no mercado de ações. Então, eu quero te passar aqui o que você vai fazer se você quiser começar do jeito certo, tá bom? Quer começar a investir em ações, mesmo sem ter grande conhecimento? Tudo bem, mas começa do jeito certo para você não ficar perdendo dinheiro de forma, né, desnecessária. Perder dinheiro, em algum momento a gente vai perder, não tem como acertar
100% no mercado financeiro, tá? Em algum momento você vai perder, isso é normal. O que você não pode fazer é perder de forma, né, desnecessária, porque você não sabe o que você está fazendo. Então lembra que eu falei várias vezes para vocês sobre os relatórios, né, os relatórios e tal. Eu vou mostrar eles detalhadamente na aula de domingo, que é a última aula da Semana do Jovem, a 4ª aula. Eu vou abrir esses relatórios, que são relatórios pagos, de 3 casas de análise que os meus alunos recebem. Quais são? Bendorf, Levante e XP-PES. Todos esses relatórios são pagos, você não consegue ter acesso a eles se você não pagar, tá? Então, como que funciona? Esses relatórios, eles são feitos por analistas CNPI, são pessoas certificadas que podem fazer essas recomendações. E por que um iniciante tem que ter ali algum direcionamento? Porque ele vai ganhar tempo, então ele não vai precisar ficar acompanhando um monte de empresas, estudando, acompanhando o mercado financeiro, e ele vai conseguir um retorno muito melhor, porque esses relatórios, eles precisam superar o seu benchmark. Então, se você quer investir na bolsa de forma passiva, sem precisar ficar estudando empresa, você vai lá e compra o Ibovespa, o BOVA11, que é a ETF que replica o Ibovespa. Agora, se você quer ter um retorno acima do Ibovespa, que foi o que eu te mostrei aqui que o fundo de ações faz, ou você investe no fundo, ou você investe numa carteira recomendada que tem que bater o Ibovespa. O que é bater o Ibovespa? É superar o Ibovespa, entregar mais retorno. Então, não perca a última aula, porque eu vou mostrar detalhadamente como são esses relatórios, não só de ações, que eu sei que provavelmente é o que vocês estão mais interessados, mas também de outros ativos, como funcionam os relatórios de fundos imobiliários, BDRs, operações de curto prazo, né, relatórios mais focados em operações de swing trade, IPOs, setoriais, enfim, vou falar mais sobre isso na próxima aula. E agora já estamos chegando no final da aula, né? Estamos finalizando aqui a parte do conteúdo e eu quero te mostrar um fundo atrelado, né, a investimentos no exterior. Como eu falei, a gente não pode ficar alocado somente no Brasil. E eu separei um fundo que, para mim, faz muito sentido nesse momento que a gente está vivendo, porque ele é um fundo atrelado à Bolsa Americana, só que ele é global. E a aplicação mínima dele é de apenas R$100. Então, por que global, Carol? A Bolsa Americana, tanto o S&P 500 como o Nasdaq 100, ele não para de bater recordes. Então, assim, a Bolsa Americana, na minha visão, ela está bem esticada. Em algum momento, ela vai ter que corrigir. E aí, nesse momento, eu vou aportar na Bolsa Americana, tá? Então, para a gente não ficar de fora, mas também não ficar muito exposto, muito comprado, né, em Bolsa Americana, eu acho muito interessante o trend ESG global. Então, aqui a gente consegue ver que ele vai investir em empresas de grande e média capitalização, exceto Estados Unidos e Canadá. Então, não está somente ali nos Estados Unidos, né? 50% a 60% está em Estados Unidos, mas tem uma outra parte que não está. Aqui a gente também tem empresas de grande e média capitalização de mercados emergentes, né? Países emergentes. Brasil é um deles, por exemplo. Então, é um fundo que acaba ficando mais diversificado. É claro que se cair a Bolsa Americana, vai cair outros países também, acaba puxando, mas aqui você acaba diluindo um pouco mais o risco. Então, eu trouxe essa opção porque eu não estou vendo ninguém falar sobre isso, né? Geralmente as pessoas só mostram os fundos mais conhecidos, são os fundos atrelados somente à Bolsa Americana, que eu falo bastante sobre eles, eu gosto, só que nesse momento que a gente está vivendo, eu acho que vale muito a pena você ter algo global ali na sua carteira. E agora, como prometido, né, eu tinha falado que a gente ia montar uma carteira juntos com apenas R$1.000. Então, vamos lá, que comecem os jogos. Separei aqui um exemplo, tá? Isso aqui é só um exemplo, tá? Pelo amor de Deus, não vai pegar o seu dinheiro e copiar isso aqui sem saber
o que você está fazendo, tá? Isso aqui é um exemplo para te dar um norte. Afinal, eu prometi, né? Não sei se você vai lembrar, mas eu prometi nos anúncios que eu ia entregar aqui o melhor conteúdo. Eu realmente estou entregando, tá? Tudo que eu aprendi nesses 5 anos, eu entrego aqui de graça, tá? Não tenho problema nenhum com isso. Então, quero que você aprenda. Pega esse conteúdo para você ter um norte, e não para você tentar ser o espertão ali, que você vai copiar e acabou. Não faça isso. E outro, né? Lembrar que você falou na primeira CPL que você é único, então... Exatamente. Também precisam ser, não copia, porque pode não funcionar para você e você vai quebrar a cara. Exatamente, perfeito. Então, tipo, isso aqui é um norte para você. Você vai ter que adequar isso aqui de acordo com os seus objetivos. Então, vamos lá. Renda fixa, 35% e renda variável eu coloquei 65%. Então, eu coloquei aqui no pós-fixado 200%. Opa, sorry, R$200. E aí você vai me perguntar, Carol, mas você não mostrou nenhum produto de R$200. Não mostrei aqui na aula, mas tem, sabe onde? No Banco Inter. A corretora não, o Banco Inter tem produtos de LCI, LCA, com valor de R$100, aplicação mínima. Então, aqui é uma opção para você. A gente também tem, no Banco Inter, uma LCI para 3 anos atrelada à inflação, que está pagando IPCA mais 4,38, com aplicação mínima de R$100. Então, às vezes, né, podem não ter opções na XP, na Rico, no BTG, na Modal, mas às vezes tem em outros lugares. Tá? É mais questão de você estudar e procurar. Quer mostrar? Abri aqui. Abriu? Uhum. Vamos mostrar aqui então. Pessoal, vocês estão vendo aí que tem alguns investimentos, né, com aplicação mínima de R$100, LCI, LCA. Inclusive ali em cima, sobe lá, Henrique, tem um filtro. É só você selecionar ali em cima, filtro, e colocar as opções, que aí vai aparecer exatamente esses investimentos que eu estou citando aqui para você. E aí, por último, a gente tem o pré-fixado, né? A parcela do pré eu coloquei aqui R$40, porque pode ser feito um tesouro direto mesmo, tesouro pré-fixado 2024, ou a aplicação mínima, tá? R$37, R$38, mais ou menos. Então, ficou dessa forma, renda fixa 35%. E agora vamos falar da renda variável, tá? Eu coloquei aqui uma grande parcela em fundos imobiliários, porque eu sei que o brasileiro gosta de imóveis, o brasileiro gosta de receber essa renda passiva todos os meses. Então, eu foquei mais aqui, e aqui nesse exemplo eu coloquei 2 cotas de BCFF11 e 13 cotas de MXRF11, somando aí vai dar mais ou menos uns R$250. Depois eu coloquei 25% no fundo trígono, que eu mostrei lá no início, R$250, que é a aplicação mínima, 10% internacional no Trend ESG e 5% em criptomoeda, que é o Hash11. É a principal ETF de criptomoedas do Brasil. Hoje a aplicação mínima está R$ 56 e você compra diretamente pela bolsa, pelo home broker, digitando o código Hash11. Então, esse foi o exemplo que eu separei. Como eu falei agora há pouco, um grande diferencial é que a gente tem um assessor, o Luan Nardi. Quem se tornar aluno aí vai conhecer ele, muito gente boa, assessor muito bom, que vai fazer essa montagem de carteira junto com você. Às vezes você tem um capital alto para investir, né? Eu tenho alunos que têm 200 mil, 300 mil, meio milhão, e às vezes mesmo com todo o direcionamento, com todo o conteúdo que eu passo, a pessoa ainda se sente insegura. Isso é normal, você está investindo todo o patrimônio, muitas vezes, que você acumulou durante a sua vida. Então você não pode fazer isso de qualquer forma, afinal foi suado para ganhar esse dinheiro. Então a assessoria é exatamente para isso. Inclusive amanhã eu vou mostrar o material que o assessor ele oferece para o aluno. É um material muito legal, um simulador, mas enfim, isso eu vou deixar para amanhã não, para domingo, para a próxima aula, que é domingo à noite, tá? E eu também
vou entregar o plano de ação no domingo à noite com o resumo de tudo isso aqui. Então agora eu quero falar rapidamente do treinamento dos jovens, porque tem algumas coisas importantes que você já precisa saber hoje. A primeira coisa que você precisa saber é que as inscrições elas vão abrir no dia 12, no domingo, logo após a aula que nós teremos, tá? E por que você precisa saber disso? Porque no domingo a gente vai abrir as inscrições e a gente vai oferecer alguns bônus, alguns benefícios apenas para os primeiros. Eu já vou falar mais sobre isso, eu só quero explicar aqui antes, né, um pouco mais sobre o curso, né? Porque afinal, em todas essas aulas eu não falei quase nada e eu quero que você entenda o que você vai encontrar lá dentro, tá? O curso, ele tem começo, meio e fim. Então ele abrange grande parte dos investimentos, né, do universo do mercado financeiro. O que ele não tem, Carol, que eu acho que é importante você saber. Lá dentro eu não vou ensinar criptomoedas, por exemplo. Eu também não vou ensinar day trade, opções, contabilidade básica para você analisar ações, né? Eu considero esse tipo de conteúdo extremamente avançado e não acho que um iniciante deve começar por aí. Então esse conteúdo avançado, né, não tem no curso, tá? Só que eu garanto para você que com o conteúdo que tem lá, você já consegue ganhar muito dinheiro. Porque como eu te falei, você vai estar delegando o seu capital para os melhores. Já que não é você que muitas vezes vai gerenciar, você vai ter a ajuda ali de profissionais, de assessores, carteiras recomendadas e gestores profissionais. E, claro, eu também, a equipe do Jovens na Bolsa vai estar te auxiliando para você conseguir concluir esse aprendizado. Então, amanhã eu vou explicar melhor os bônus, os presentes que eu sempre dou para os primeiros alunos que participam. Só que você vai precisar agir rápido. Você vai ter que ser rápido para garantir esses bônus, senão você não vai conseguir. Além da assessoria, dos relatórios, do grupo exclusivo no Telegram de alunos, do suporte, 1 ano e meio de suporte para você tirar quantas dúvidas você quiser. Além disso, a gente também vai oferecer para os primeiros 50 o curso de swing trade em ações. Inclusive, nós fizemos isso nas últimas turmas dos jovens e esse bônus acabou em alguns minutos, né? Foi uma grande surpresa para a gente, então a gente já sabe que acaba rápido. Então você precisa estar atento no domingo à noite para garantir esses bônus. A gente também tem mais um bônus que é apenas para os 15 primeiros, então esse é mais difícil ainda. E da última vez acabou, se eu não me engano, em menos de 3 minutos, né? Ali entre 2 e 3 minutos, que é o tempo da pessoa, do aluno, abrir a página, preencher os dados do cartão ou emitir o boleto e pronto. E aí ela consegue garantir ali a inscrição dela. Só que isso geralmente acaba nos primeiros 1, 2, 3 minutos. Então eu já estou te passando tudo hoje para que no domingo você já venha preparado para você não me falar depois que não foi avisado, que você não estava pronto, que você não sabia, tá? Então é por isso que eu estou frisando isso aqui. Se você, além de se tornar aluno dos jovens, você quiser ganhar os benefícios, esses 2 benefícios que eu vou explicar mais amanhã, eu vou mostrar mais sobre eles, você precisa ficar ligado, porque domingo à noite a gente abre as inscrições da última turma dos Jovens na Bolsa. Então, nos vemos domingo, 20 horas e não sai do vídeo. Pera, se você assistiu até o final dessa aula, parabéns. Agora eu quero te conhecer. Tira uma foto, tira um print desse momento e me marca lá no Instagram, @Semana do Jovem Investidor. Eu quero te conhecer e vou repostar todo mundo. E a gente se vê no domingo. Tamo junto. Nos stories, isso, boa. Galera, bora para a próxima aula, até domingo. Tchau!